Olá, gente. Hoje o nosso assunto é taxonomia. A classificação dos reinos de uma maneira geral e a classificação dos animais. Bem, mas por que isso? Por que surgiu esse conceito biológico de taxonomia? À medida que as espécies começaram a ser identificadas, e hoje nós temos mais de 2 milhões de espécies identificadas, e imaginamos que existam muito mais ainda a serem classificadas, havia necessidade de se criar um sistema que se pudesse catalogar essas espécies. Surge então dentro da biologia a chamada taxonomia. A taxonomia então é um conjunto de regras que visa a organizar a identificação de todas as espécies existentes no nosso ecossistema terrestre. E essa classificação, ela parte do princípio natural de um grande mestre naturalista chamado de Carl von Linné, que nós conhecemos no meio biológico como classificação de Linneu. Então a classificação hoje, muito mais detalhada do que, obviamente, Linneu executou na sua época, é baseada no sistema natural, onde se dá ênfase aos aspectos bioquímicos, comparações anatômicas, para que os animais, vegetais e seres, de uma maneira geral, sejam enquadrados em determinadas categorias. Vamos escutar aqui um comentário a respeito de Carl von Linné. Vamos a ele. As plantas só diferem dos bichos e do homem por sua falta de movimento. Carl von Linné. Vira o pensamento de Linné? Mas mesmo assim, a moderna classificação é baseada na sua classificação natural. Bem, e como nós fazemos hoje? Nós fazemos através das chamadas categorias taxonômicas. E a base da nossa categoria taxonômica é a espécie. E o que nós pensamos que é uma espécie? Espécie é um conjunto de seres semelhantes, capazes de cruzar entre si em condições naturais, deixando descendentes férteis. Então, para que nós consideremos indivíduos de mesma espécie, existem duas condições básicas. A primeira, que eles possam cruzar entre si. A segunda, que gerem descendentes férteis. Então, a partir dessas espécies, a gente começa a agrupá-las de acordo com características semelhantes, tanto anatômicas quanto bioquímicas. Então, as espécies são agrupadas em gêneros. O gênero, então, é um conjunto de espécies. Então, você pega várias espécies que apresentam características semelhantes e agrupam numa unidade maior chamada de gênero. Mas os gêneros também apresentam características comuns. Esses gêneros, então, são agrupados em famílias. As famílias, então, representam um grupo maior que reúne vários gêneros diferentes. Acontece que existem várias famílias com características semelhantes. Essas famílias, então, são agrupadas em ordens. As ordens, então, são um nível maior de agrupamento, onde enquadram famílias que apresentam características semelhantes. Várias ordens, então, são reunidas, organizadas em classes. Essas classes, então, são mais abrangentes, reunindo várias ordens que apresentam semelhanças, seja de origem anatômica, seja de origem bioquímica. Várias classes, então, são agrupadas em filos. Os filos, então, são grupos bem maiores que abrigam várias classes. E esses filos, então, convergem para um único ponto, o reino. Então, o reino é de abrangência maior. Ele engloba, então, características que valem para todos os indivíduos enquadrados dentro dele. Então, nós vimos desde a unidade mais básica, que era a espécie, até atingir a unidade maior, que era o reino. Mas é óbvio que, às vezes, nós necessitamos interferir, porque nem tudo é exatamente igual. Podem existir detalhes para mais ou para menos. Por essa razão, existem variações denominadas de sub ou super, dependendo da necessidade de classificação. Bem,
Mas existe uma maneira muito interessante de nós aprendermos essa ordem, né? É a ordem que nós vimos da espécie ao reino. E se nós falássemos do reino para a espécie, a sequência seria reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Muito bem, existe um método mnemônico para se gravar esta sequência. Vamos escutá-lo. O rei filósofo classifica de ordinária a fama dos generais espartanos. Bem, gostaram? É uma maneira divertida e prática de se gravar a sequência, desde reino até a espécie. Bem, modernamente, todos os seres vivos são enquadrados em 5 grandes reinos. O primeiro é o reino Monera, onde estão enquadradas as bactérias e as cianobactérias. O segundo, o reino Protista, onde nós encontramos os protozoários e as algas inferiores. O terceiro, o reino Fungi, onde nós encontramos os fungos. O quarto é o reino Animalia ou animal, onde nós encontramos os animais superiores. E o quinto, o reino Plantae ou vegetal, onde nós encontramos as algas e vegetais superiores. Mas para que a gente possa efetivamente entender essa mecânica, vamos observar a organização, a classificação da nossa espécie. Como o homem é classificado tecnicamente dentro da moderna nomenclatura taxonômica. Vamos observar aqui. Nós somos animais. Consequentemente, estamos no reino Animalia. Então, reino Animalia ou reino animal, dá no mesmo. Bem, só que o reino animal engloba todos os animais. E aí? Bem, agora vamos descer uma escala. Então, o reino é Animalia, vamos ver agora o filo. Bem, o filo é o filo Chordata. O que é filo Chordata? Chordata são os animais que durante a fase embrionária apresentam um eixo dorsal chamado de notocorda. Então, todos os animais que na sua fase embrionária apresentam um eixo chamado de notocorda são enquadrados dentro do filo Chordata. Acontece que existem animais que essa notocorda permanece e outros animais, como é o nosso caso, que ela desaparece. Então existe uma unidade abaixo do filo. Vamos observar. É o subfilo. O subfilo é o vertebrata. Por quê? Porque nós teremos a nossa notocorda substituída pela coluna vertebral. Então, dentro do subfilo vertebrata, estão enquadrados todos os animais que nós conhecemos como vertebrados. Então, olha, o reino é o animal mais abrangente, aí eu tenho o filo Chordata, né, ou cordados, onde todos os animais que têm notocorda estão ali dentro. Aí eu venho com o subfilo, onde a notocorda desaparece e vai aparecer a coluna vertebral. Repare que o sub aqui não é apenas uma escala menor, é uma especificidade do filo. Bem, dentro do subfilo vertebrado, então, nós vamos para a classe mamália, que são os mamíferos. Então, dentro dos vertebrados, nós temos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Nós, então, estamos dentro da classe mamália, que representa os mamíferos, os animais que mamam. Então, olha lá, ó, reino animal, filo Chordata, subfilo vertebrata, classe mamália. Agora vem a ordem dos primatas. Então, a ordem primata engloba nós, homens, os macacos também são primatas. Então, repara que nós estamos começando a restringir o quantitativo de espécies abrangentes. Eu tinha o geral e estou começando a tornar mais específico. Bem, dentro da ordem dos primatas existem várias famílias. A nossa se chama Hominidae. Então, a família Hominidae é aquela onde nós estamos. Nesse caso específico aqui, da nossa espécie, nós somos os únicos representantes
desta família. Se nós pegássemos a classificação de um outro animal qualquer, existiriam várias famílias, ou melhor, várias espécies dentro da mesma família. Mas no nosso caso, nós somos os únicos representantes da família Hominidae. Bem, dentro da família Hominidae, nós temos agora o gênero, que é o gênero Homo. Então, nós somos do reino animal, filo Chordata, subfilo Vertebrata, classe mamária, ordem primata, família Hominidae, gênero Homo. E a espécie? A espécie é Homo sapiens. Então, nós somos da espécie Homo sapiens. Acontece o seguinte, a espécie Homo sapiens já evoluiu. Nós já somos mais evoluídos do que o primeiro Homo sapiens que apareceu. Então, nós já somos uma subespécie, a subespécie denominada de Homo sapiens sapiens. Então, na realidade, subespécie não é algo menos, muito pelo contrário, é algo mais específico, tá? A palavra sub, dentro da classificação taxonômica, significa mais especial. Quando é mais abrangente, nós utilizamos a palavra super. Quando é mais específico, nós utilizamos o prefixo sub. Então, olha, a nossa espécie, dentro do processo de evolução, era Homo sapiens. Mas nós já somos mais evoluídos, já somos os Homo sapiens sapiens. Então, desta maneira aqui, você acabou de observar a classificação taxonômica da nossa espécie, da espécie humana. Viu como é que é interessante? Muito bem organizado, de tal maneira que se parte ou do geral para o específico, ou do específico para o geral. Vamos ver agora as regras de nomenclatura. Por que regras de nomenclatura? Imagine a seguinte situação. No Brasil, cachorro é cachorro, cão, cachorro. Nos Estados Unidos, dog. Na Espanha, perro. Já pensou em cada país, em cada pedacinho do mundo, uma espécie ser chamada pelo nome local? Ia ficar muito complicado. Por esta razão, foram geradas regras, porque em qualquer lugar do mundo, a identificação seria a mesma. Bem, a primeira escolha. E a língua? Que língua que iria se utilizar? Utilizou-se o latim. Então, a regra de nomenclatura diz que todo nome científico deve estar escrito em latim ou deve ser latinizada. Reparou na nossa espécie? Animalia, Vertebrata, Chordata, Hominidae. Então,